Agora, o assunto é saúde, porque amanhã, dia 24 de março, é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Todos os anos, mais de 70 mil novos casos são registrados aqui no Brasil. E para trazer esses dados ainda mais próximos aqui da nossa realidade, no ano passado aqui em Joinville foram registrados 237 novos casos da doença. E quem conversa com a gente agora sobre tuberculose é a pneumologista Carla Bartuschek. Boa tarde, doutora. Falei certo seu sobrenome? Sim. Então tá bom. Doutora Carla, conta pra gente então, porque tuberculose é uma doença que já tem cura, já tem tratamento e mesmo assim são registrados todos os anos muitos casos de morte, né? Sim. Por que isso? Ainda hoje, né, na verdade, a tuberculose é a primeira causa de mortes por causas infecciosas no mundo, né? Olha! Apesar de realmente ser uma doença grave, ela é uma doença que tem tratamento e tem cura, mas a taxa de abandono e de tratamento irregular ela ainda é muito alta no mundo todo, né? Justamente porque o tratamento é um tratamento bastante prolongado, então são praticamente 6 meses de tratamento. 6 meses. É difícil quem fica durante esses 6 meses. É difícil a gente ter, na verdade, esse controle até, né? Dos pacientes, do uso regular da medicação e muitas vezes quando o paciente começa a se sentir melhor, ele acaba abandonando o tratamento, né? E isso vai fazer com que, então, a longo prazo, a bactéria que causa a tuberculose, ela vai ficando cada vez mais resistente e aí o antibiótico já não acaba mais sendo efetivo justamente por causa disso. É mais assim pelo tempo ou também por ser um tratamento caro? Não é um tratamento caro, porque hoje no Brasil esse é um tratamento que você não paga para fazer, né? Então. É um tratamento disponível na rede de saúde pública, né? Na verdade é uma doença de notificação compulsória, porque ela é uma doença transmissível, né? E você vai ser notificado e vai ganhar essa medicação todo mês. A gente faz esse acompanhamento e faz a renovação da receita para que a pessoa possa realmente adquirir a medicação, tá? O grande problema é que, assim, a população, né, que a maioria da população que faz o tratamento da tuberculose também tem grandes questões, assim, socioeconômicas associadas, né, culturais e educacionais. Então, é a população mais vulnerável, né? Às vezes não tem tanto acesso à informação, né? Exatamente. Isso faz com que também a gente tenha mais dificuldade, às vezes, no controle mesmo, né, do próprio tratamento e na evolução ali, né, de avaliar, digamos assim, o término do tratamento de forma efetiva mesmo para o paciente. Tá. Doutora Carla, você falou então que é uma doença transmissível, então como que ela é transmitida? Como que a pessoa contrai a doença? Bom, então a tuberculose ela é uma doença infecto-contagiosa, tá? Ela é causada por uma bactéria que a gente chama de Mycobacterium tuberculose ou bacilo de Koch, tá? E ela afeta principalmente os pulmões. Então, basicamente, a transmissão dela vai ser através do ar, né? Então, a pessoa doente, ela tosse, fala, espirra, né? E ela elimina essas gotículas com os bacilos no ar. E um contato, né, uma pessoa que esteja próxima, que seja contato dessa pessoa doente, acaba respirando essas gotículas e aí acaba se infectando pelo bacilo. É só através, então, dessas gotículas de espirro, tosse? Isso, que a com pessoa... o bacilo, né, com associado, né, com a bactéria associada. Porque, na verdade, a tuberculose, ela pode, além do pulmão, afetar outros órgãos, né, não necessariamente ser uma doença exclusiva do pulmão. Mas, na verdade, a forma pulmonar ocorre em 90% dos casos, tá? E desses casos, quase 60% vão ser transmissíveis, né? Existem alguns tipos de tuberculose que não são transmissíveis, existe mais de um tipo de tuberculose Existem também. tuberculose óssea, de pele, né? De meninges, né? Então, meningite e tuberculose são outras formas de tuberculose que normalmente não transmitem a doença. Mas a que a né? gente mais escuta falar mesmo é do pulmão. Que é né? a maior parte, né? Porque 90% dos casos de tuberculose são pulmonar, né? Então, a maior parte do tratamento mesmo vai se voltar para essa forma, né? Que é a forma pulmonar e que é a forma de transmissão da doença também. Né? E tem como prevenir, então, a tuberculose? Então, a melhor forma de prevenção justamente é essa, né? Que seria de a gente conseguir identificar esses casos de tuberculose de forma mais precoce e começar o tratamento o quanto antes, né? Porque o que se sabe é que o tratamento, depois de 15 dias do tratamento, a gente já consegue fazer com que aquela pessoa doente não transmita mais a doença, né? Então, essa é a principal forma que a gente pode ter de prevenção. De prevenção, né? mesmo. Mas, além disso, claro, né? O ideal seria sempre manter o ambiente bem arejado, com a entrada da luz ultravioleta, do sol, porque o bacilo é altamente sensível à luz ultravioleta, né?
a pessoa tem que ter, né, hábitos saudáveis de vida, tentar evitar o cigarro, né, que acaba fazendo com que a imunidade pulmonar seja mais afetada, boa hidratação. Quem fuma, então, tem mais chance de contrair a tuberculose do que quem não fuma. Com certeza, porque o pulmão acaba ficando muito mais vulnerável, mais fraco, né? Mais fraco, e a pessoa tem mais facilidade, então, de se infectar e depois desenvolver a doença, né? Tá, doutora Carla, então como a pessoa sabe que ela tem tuberculose? Quais são os sintomas? Os sintomas basicamente são tosse, normalmente tosse persistente por mais de 3 semanas, né? Febre, tá? A febre geralmente ela tem uma característica de ser uma febre mais noturna, com sudorese noturna, emagrecimento, Emagrece tá? bastante. Fraqueza, sonolência, né? E assim, em casos mais graves, a gente pode ter escarro com sangue, né? Então, esses são os sinais de alerta que devem fazer com que a pessoa busque, de repente, um serviço de saúde, uma unidade básica, né? E aí, converse com o médico para que, de repente, possa ser feita a investigação. Porque para a gente fazer o diagnóstico, na verdade, a gente não precisa de muitos aparatos, né? É só um raio-x de tórax, basicamente, e a coleta do escarro para que se faça análise do bacilo. Entendi. E aí a gente consegue, é bem simples, né? Não é um exame caro e que já pode, na verdade, fazer com que a gente faça esse diagnóstico de forma precoce e comece logo o tratamento, né? Agora, doutora, eu pesquisando um pouquinho sobre a tuberculose, eu vi que tem alguma ligação com o vírus HIV. Isso, justamente porque o HIV ele baixa muito a imunidade, né? Então, como o HIV é uma doença que imunossuprime, né, o nosso organismo, a tuberculose acaba se aproveitando, né, dessa situação, porque acaba virando, digamos, uma infecção oportunista por causa da imunidade baixa do indivíduo, né? Então, existe essa co-infecção que a gente chama, né? Existe uma incidência alta até, de mais ou menos de 12% a 17%. Então, dos nossos pacientes aqui de Joinville, né, mais ou menos no ano de 2015, a gente fez um levantamento, 17% dos pacientes com tuberculose, eles eram infectados pelo HIV. Pelo HIV. Então, claro que não é só essa situação, né, que vai fazer com que o indivíduo tenha tuberculose, mas é um facilitador, no caso. Facilitador. Né? Doutora Carla, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos também. Muito obrigada. E falamos do Dia Mundial de Combate à Tuberculose com a doutora Carla.